Existe algo curioso sobre alguns livros antigos. Eles não parecem antigos. Eles parecem atuais. Como se tivessem sido escritos ontem. E esse é exatamente o caso de Cartas a Lucílio, de Sêneca. Sêneca não estava escrevendo um tratado filosófico formal. Ele estava escrevendo cartas. Cartas reais. Para um amigo. Lucílio. Mas essas cartas eram mais do que conselhos. Eram reflexões sobre como viver. Como lidar com a mente. Com o medo. Com o tempo. Com a ansiedade de existir. E talvez o mais impressionante é que muitas das coisas que ele descreve são exatamente o que as pessoas sentem hoje. A sensação de que o tempo está passando rápido demais. A mente que não para. O medo do futuro. A inquietação constante. A dificuldade de estar em paz. Sêneca estava lidando com tudo isso há mais de 2000 anos. E isso levanta uma pergunta importante. Se os problemas são os mesmos, será que as respostas também podem ser? Uma das ideias mais conhecidas de Sêneca aparece em várias cartas. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase resume uma das bases da ansiedade moderna. A mente cria cenários. Simula possibilidades. Antecipa problemas. E reage como se fossem reais. Hoje, a psicologia chama isso de ansiedade antecipatória, catastrofização, ruminação. Mas Sêneca já observava esse padrão claramente. Ele via pessoas vivendo constantemente preocupadas com o que poderia acontecer. Sempre tensas. Sempre esperando algo dar errado. E isso é extremamente atual. Pense em quantas vezes a ansiedade não vem de algo real, mas de algo que pode acontecer. E o corpo reage. Como se já estivesse acontecendo. Isso acontece porque o cérebro não diferencia bem imaginação intensa de realidade. E isso cria sofrimento real, a partir de algo imaginado. Sêneca criticava isso de forma direta. Ele dizia que muitas pessoas vivem como se estivessem sempre sob ameaça, mesmo quando não estão. E isso destrói a paz mental. Uma das cartas mais famosas de Sêneca fala sobre o tempo. Ele diz algo extremamente forte. As pessoas são avaras com dinheiro, mas desperdiçam o tempo. E isso é profundamente atual. Hoje vivemos em um mundo onde tudo é rápido. Tudo é urgente. Tudo compete pela nossa atenção. E isso gera uma ansiedade constante. A sensação de que você deveria estar fazendo mais. De que está atrasada. De que o tempo está passando. Isso é ansiedade existencial. E Sêneca já falava sobre isso. Ele dizia que não é que temos pouco tempo. É que desperdiçamos muito. Mas aqui vem o ponto mais importante. Não é sobre produtividade. É sobre presença. Porque quando você está presente, o tempo deixa de ser uma ameaça. E passa a ser algo que você vive. Em várias cartas, Sêneca fala sobre a inquietação mental. A dificuldade de ficar em paz. A tendência de buscar distração constante. Ele observava pessoas que não conseguiam ficar sozinhas. Precisavam de estímulo o tempo todo. Fugiam do silêncio. Isso é extremamente moderno. Hoje temos celular, redes sociais, informação constante. E isso amplifica algo que já existia. A incapacidade de estar consigo mesmo. E isso se conecta diretamente com ansiedade. Porque quando o silêncio vem, a mente aparece. Pensamentos surgem. E muitas vezes, são desconfortáveis. Então a pessoa foge. Mas quanto mais foge, menos aprende a lidar. Sêneca defendia algo muito importante. Aprender a ficar consigo mesmo. Porque é ali que você desenvolve estabilidade interna. Em várias cartas, Sêneca volta sempre para uma ideia central. Grande parte do sofrimento humano vem da tentativa de controlar o que não depende de nós.
E isso é exatamente o que acontece na ansiedade. A mente tenta controlar o futuro, os pensamentos, as sensações, o comportamento dos outros, o resultado das coisas. Mas nada disso está totalmente sob nosso controle. E quanto mais tentamos controlar, mais frustrados ficamos. Esse conceito foi desenvolvido também por Epicteto, que dividia a vida em duas partes: o que depende de nós e o que não depende. E essa divisão é extremamente terapêutica. Porque a ansiedade cresce quando você tenta controlar o incontrolável. E diminui quando você aceita isso. A aceitação aqui não é desistir. É parar de lutar contra a realidade. Na psicologia moderna, isso aparece em abordagens como ACT, terapia de aceitação e compromisso. A ideia é a mesma. Você não controla o que surge na mente, mas pode escolher como responder. E isso muda tudo. Um dos temas mais fortes nas cartas de Sêneca é o medo. Especialmente o medo da morte. Mas esse medo não aparece apenas como um pensamento direto. Ele aparece disfarçado. Como ansiedade. Como medo de perder o controle. Como sensação de perigo constante. Sêneca acreditava que muitas pessoas vivem com medo sem perceber. Medo de perder. Medo de falhar. Medo de sofrer. Medo de morrer. E esse medo cria tensão constante. Hoje, isso aparece muito claramente em crises de pânico. A sensação de que algo terrível vai acontecer. Mesmo sem perigo real. O corpo entra em colapso. A mente tenta explicar, mas não encontra resposta. E o medo aumenta. Sêneca propunha algo que parece contraintuitivo: encarar o medo. Refletir sobre ele. Não fugir. Ele acreditava que, quando você encara aquilo que teme, o medo diminui. E isso é muito parecido com o que a psicologia moderna chama de exposição. Evitar mantém o medo. Encarar reduz. As cartas de Sêneca não são apenas reflexões. Elas são práticas. Treinamentos mentais. E muitas delas são extremamente úteis hoje. Visualização negativa, premeditatio malorum. Sêneca sugeria imaginar dificuldades. Mas não para sofrer. E sim para reduzir o medo. Quando você aceita que coisas difíceis podem acontecer, elas perdem o poder de te assustar tanto. Hoje isso é usado como forma de reduzir a ansiedade antecipatória. 2. Treinar desconforto. Ele recomendava, às vezes, viver com menos. Passar por pequenas privações. Para provar a si mesmo: eu consigo lidar. Isso fortalece a mente. E reduz o medo do futuro. 3. Escrita reflexiva. As próprias cartas são isso. Um diálogo interno. Hoje, isso aparece como journaling. Escrever ajuda a organizar a mente. Reduz ruminação. Aumenta a clareza. 4. Observação da mente. Sêneca constantemente se observava. Seus pensamentos. Seus impulsos. Isso é praticamente mindfulness. Quando você começa a aplicar essas ideias, algo muda profundamente. A ansiedade não desaparece completamente, mas perde força. Os pensamentos ainda aparecem, mas não te dominam. O futuro ainda é incerto, mas não te paralisa. Você começa a perceber algo importante. Você não precisa controlar tudo para ficar bem. E isso é libertador. Porque grande parte do sofrimento vem dessa tentativa constante de controle. Sêneca não prometia uma vida sem dificuldades. Ele prometia algo mais realista. Uma mente mais forte diante delas. E talvez essa seja a maior lição de Cartas a Lucílio. A vida continua incerta. Mas você pode aprender a viver com essa incerteza sem ser consumida por ela. E quando isso acontece, a ansiedade deixa de ser um inimigo constante e passa a ser apenas uma parte da experiência humana.